Podemos começar? Boa noite a todos. Muita paz para o pessoal que está na internet também, boa noite. Muita paz para todos ali que vão assistir depois. Então, eu fiquei aqui curioso antes de começar, né? Não sei o que é que vem por aí, espero que a gente saiba, né? Se não souber também a gente responde outro dia, outra hora. E quando a Rosimar, eu fiquei curioso quando a Rosimar disse que leu um livro correndo. Eu fiquei imaginando ela correndo e lendo o livro. Achei engraçado, né? Porque eu digo, poxa, como é que se consegue fazer uma coisa dessa? Eu não consigo. Nunca tentei também, né? Mas eu já não consigo fazer quase nada, né? Quanto mais correr e ler o livro, eu achei fantástico. Me ensina depois aí a receita. Ela não falou aqui? Eu li esse livro aqui, mas foi correndo. Ela disse. Engraçadinho, Acho né? que foi esse aqui que ela leu correndo, não foi? Outro. Ah, outro? Ah, esse aqui? Poxa. Ah, foi esse? Tá bom, então. Então, boa noite para todos, o pessoal que está em Portugal, está em outros países aqui do Brasil. Né? Nossa, muito boa noite. Vamos lá então, Rosimar. Sim. A primeira pergunta. Caro José Araújo, a pessoa se identificou, né? Nem necessariamente a pessoa não precisa se identificar, mas essa aqui se identificar. É uma pergunta que vem lá de Lisboa, do Manuel Ferreira. Um abraço para o pessoal de Lisboa. Sim. Ele diz assim, pode me falar sobre materialismo e como cuidar do corpo? E o religioso, como cuidar do espírito? Onde estaria o equilíbrio entre essas duas questões? Então, Manuel, nós temos você, não sei se você deve ser espírita, está fazendo uma pergunta dessa, né? Mas se você for espírita ou não for espírita, nós temos um livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos no capítulo 17, no item 11, onde, pelo espírito de Jorge ou George, um espírito protetor, Paris, 1863, é muito interessante porque esse espírito Jorge, ele traz para nós uma reflexão muito boa, muito interessante. Porque nesse item 11 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, trata de cuidar do corpo e do espírito. E aí, primeiro, esse espírito ele não pode fugir muito ao século XIX. É interessante porque ele traz, falando dos ascetas, porque os ascetas, e principalmente na Idade Média também, se tinha muito por mortificar o corpo. Foi uma coisa criada pelo homem, não vamos dizer que foi a Igreja Católica só não, pelas pessoas que fizeram parte na época da Igreja Católica. Espíritos que reencarnaram naquele meio católico, tinha uma questão de fazer duas coisas. Eu esqueci o nome daquele que bate aqui para mortificar o corpo, como? Flagelo aqui, mas tinha um da perna também. Para a mulher tinha um da perna, para fazer Silício. Tu já usou? Não, tu sabe bem o nome. Desculpa, Rosana, mas é porque botava aquele silício na perna para apertar. Então, o espírito Jorge, ele começa no Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo, né, uma lição muito interessante, porque ele traz, primeiro falando dos ascetas, que não é lícito fazer isso, não adianta, ele fala. E depois, no meio desse texto, que é fantástico, viu? O Evangelho segundo o Espiritismo, Manuel, é muito interessante para ler essa parte, principalmente para quem não é espírita. Já está dizendo o nome, né? Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não foge do que Jesus disse, mas também interpreta de uma outra maneira, uma maneira mais, vamos dizer assim, elucidativa do espírito, né? Então aí o espírito de George, que é o espírito protetor, ele no meio desse texto fantástico, ele traz, que é cuidar do corpo e do espírito, ele traz dizendo que tem que haver um equilíbrio entre a saúde e a enfermidade. Que inclusive ele diz que aí no final é muito fantástico, ele termina o espírito de George dizendo que há uma luta muito grande entre o corpo material e o corpo espiritual. Olha só, que o espírito e o corpo há uma luta muito grande. E isso é verdade, né? Porque muitas vezes o nosso espírito, o nosso corpo se vicia com drogas lícitas ou ilícitas. O nosso corpo cria, vamos dizer assim, viciações e condicionamentos físicos, né? De alimentação, de coisas. Infelizmente, com esse século, desde o século passado, que a gente come muita porcaria, né? E aqui todo mundo está voltando a querer comer coisas naturais. Então ali ele está falando, né? Principalmente dessa luta entre o corpo e o espírito. Ele fala disso, viu, Manuel? Nesse texto do cuidar do corpo e do espírito, do capítulo 17. E aí ele termina dizendo que é uma luta para buscar esse equilíbrio. Olha só, isso estou falando do século XIX, é o que está acontecendo hoje. Se nós pegarmos esse texto do espírito George protetor,
né, para os dias de hoje, é essa luta que nós estamos vivendo aí. Seja na área da nutrição, seja na área de vários aspectos ali. Mas também, Manuel, podia citar para você, dessa pergunta, a questão 718 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta sobre se o homem deve cuidar sobre a lei de conservação, de preservar e conservar o corpo físico. Mais ou menos assim, Kardec pergunta se é lícito isso. E a resposta da espiritualidade é sim, pois sem saúde, sem energia e sem saúde, o espírito não pode trabalhar. E na sequência dessas perguntas, que vai da 718 até, se não me engano, 725, Allan Kardec trata de vários aspectos ali. Allan Kardec, nessas questões, pergunta na questão 719 se é lícito a gente buscar o bem-estar. Meu Deus, olha só, diz que sim, que buscar o bem-estar é lícito. Tanto bem-estar para o corpo, como bem-estar, seja ele financeiro. Ali o bem-estar está muito aberto, né? Na questão 719 do Livro dos Espíritos. A gente deve buscar. Agora, na resposta da 719, diz que tudo que for em demasia, tudo que for exagerado, aí vai se tornar prejudicial e vai prejudicar tanto o corpo como o espírito, na questão 719. E na questão 722 é interessante que Allan Kardec pergunta. Allan Kardec pergunta textualmente assim, se nós nos alimentarmos de carne, estamos indo de contra as leis naturais, na questão 722. E a resposta é que, veja só, a resposta é que nós precisamos da carne. A carne nutre a carne. Olha só. Mas ali ele deixa uma abertura para os vegetarianos. Mas eu não vou dizer não, vou deixar todo mundo procurar essa questão 722 do Livro dos Espíritos. A resposta tanto beneficia a quem é carnívoro, né, como quem é vegetariano ali. Então, quem quiser que vá ler a questão 722, viu, Manuel? Eu já passei do meu limite aqui da resposta. Ok? Vamos lá, então.